Então, eu vou aqui apresentar meu amigo, Giovanni, que estuda aqui conosco, é pós-doutorando aqui no Brasil, na Escola de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. Tem mestrado também em História, né? E em Língua Italiana. E é professor da Universidade, né? Miguel Montaigne de Bordeaux, 3, na França, não é isso? E vai aqui falar para a gente a respeito do significado e valor da participação de Camilo Berneri na Revolução Espanhola. Giovanni. Primeiro, começamos com agradecer, porque aqui tenho muito que agradecer. Primeiro, Angela, por me convidar a esse evento que para mim tem muito significado no momento em que a cultura tem um momento de dificuldade. E tenho a impressão que realmente, quando a gente fala aqui, quando a gente tenta divulgar cultura aqui, faz também um trabalho de resistência, especialmente nessa universidade que, pelo que eu sei, teve que aguentar muitas limitações financeiras. Depois, um prazer realmente falar depois de nossos conferenciantes, de Miguel e de Frank, realmente um prazer realmente dar minha contribuição sobre a Revolução Espanhola, depois de ter falado com eles. E depois também agradeço muito meus alunos de arqueologia que aceitaram eu normalmente hoje tinha que estar na Unirio dando aulas, e quando eu disse que infelizmente não podia dar aulas para eles aceitaram em seguida esse troco organizativo. Estão quase todos aqui, penso. Então, eu disse para ele que podia ser uma boa experiência o fato de conhecer realmente o que é fazer história de verdade, visto que um dos temas que a gente trata no nosso curso é exatamente compreender o que é ser um historiador, qual é o trabalho de um historiador. E bom, espero que hoje aprendam algo. Ou pode que eles simplesmente tenham aceito por não me aguentar uma quinta mais somente. Mas bom. Vamos falar rapidamente do Camilo Berneri, visto que já me colocaram mensagem de ameaça. Então, bom, me preocupa aqui, sobretudo, mostrar sim o caminho do Camilo Berneri durante a Revolução Espanhola, mas também demonstrar a minha relação de historiador com Camilo Berneri. Bom, primeiro a gente tem que ter em conta que o meu encontro com Camilo Berneri foi principalmente determinado pelo meu interesse pela Revolução Espanhola num departamento de História Italiana. Então eu tinha que encontrar um ponto de encontro entre a Revolução Espanhola e Itália. Então, teve a ocasião de conhecer a figura de Camilo Berneri através de Noam Chomsky, que teve o mérito de fazer conhecer bastante a figura de Camilo Berneri. E bom, de lá comecei. Como muitos que chegam à figura de Camilo Berneri, normalmente conhecem ele através da sua participação na Guerra Civil Espanhola. Por que ele foi tão conhecido durante esse período? Porque ele morreu exatamente durante os desencontros entre comunistas, anarquistas e Maio 37. Além disso, ele era uma pessoa que tinha imagem de sábio, de estudoso. Todo mundo, normalmente ele passa muito como a imagem do filósofo. Ele, na realidade, tinha estudado letras com endereço pedagógico. Mas, bom, nesse contexto, digamos, foi bom para os anarquistas apresentar como um grande sábio, vítima da violência comunista. Então, se tornou facilmente um mito e uma referência pelo anarcossindicalismo, em geral pelo anarquismo, especialmente italiano.
Por isso que a gente tem a sorte de ter ainda um arquivo Camillo Berneri que está no norte da Itália. Eu tive a sorte de me tornar muito amigo da arquivista e assim, coisa fundamental para um historiador, sobretudo nos pequenos arquivos, para poder tentar descobrir o máximo possível. Temos que dizer também que, para aqueles que amam o Pollack ou escutaram falar deles, quando você se ocupa de Camillo Berneri, em especial da seção italiana que participou na Guerra Civil Espanhola, você faz um trabalho também de memória subterrânea. Por quê? Porque a gente tem que ter em conta que a história dos anarquistas e a história, em especial, dos anarquistas italianos dentro da Guerra Civil Espanhola foi muito esquecida. Foi muito. Eu poderia citar os maiores estudiosos desse tema na Itália, o mais conhecido, Paolo Spriano, Roberto Battaglia, que eram, em geral, de orientação comunista. Eles quase nem citam Camillo Berneri e nem citam a coluna que ele fundou junto com Rosselli. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial foi completamente apartado o papel que tiveram os anarquistas. A cultura italiana foi dominada pelo comunismo marxista e a gente ao máximo pode lembrar a citação que fez Camillo Berneri, que fez Renzo De Felice. Renzo De Felice é um dos estudiosos mais importantes da historiografia italiana, foi um dos maiores estudiosos do fascismo e teve o mérito de citar o Camillo Berneri no dicionário biográfico dos italianos. E pelo menos ele citou ele e falou um pouco dele. Mas senão a gente tem que esperar os tempos recentes para encontrar estudiosos italianos que se ocupem de Camillo Berneri sem um motivo de militância, sem fazer parte do movimento anarquista. Então, meu trabalho foi, meu trabalho, por que se diferencia das apresentações que foram feitas até agora? Até agora você viram a Revolução Espanhola em toda a sua complexidade, muito bem explicada. Aqui é um esforço de apresentar o que foi uma experiência pessoal, às vezes íntima, entre um militante, mas também um ser humano que decidiu dedicar a sua vida pelos ideais anarquistas. Para mim é muito importante uma coisa que poucos pesquisadores comentaram: a situação psicológica do Camillo Berneri quando ele decidiu ir para a Espanha. Normalmente, isso se fala em geral, a vida do Camillo Berneri foi incrivelmente difícil. Falamos de primeiro, uma pessoa com família, porque tinha mulher, duas filhas, que vagabundava de um país para outro. E praticamente se dizia o anarquista mais expulso da Europa. Próprio porque você pode ler umas cartas que tocam no surrealismo, porque não dá tempo que ele chegue na Holanda, na Bélgica, que já a polícia está pronta para expulsá-lo. Já está. Até que, finalmente, exatamente pouco antes da Revolução Espanhola, no 36, ele já não pode ser expulso. Por quê? Porque já foi expulso de todo lugar. Então, finalmente, ele pode ficar na França, porque dizem, vamos dar o direito de ficar aqui, porque a verdade, da Alemanha foi já expulso, na Holanda já foi expulso, já todos os países de fronteira já não podem receber ele. Então, ele finalmente está trabalhando, a família dele tem uma loja de produtos alimentares, então, em teoria, poderia alcançar um mínimo de tranquilidade, depois de anos de prisão, expulsões, violência, tudo isso. Mas a gente também tem que ter em conta outra coisa. Ele era alguém que foi a primeira
o primeiro responsável do contra-espionagem italiano contra os fascistas. Na França, em geral nos países onde se encontravam antifascistas italianos, tinha um serviço enorme de espionagem. É até engraçado porque às vezes você encontra o mesmo acontecimento contado por 2, 3 espias que não sabiam que estava outro na mesma sala. Então tinha um controle absoluto. Ele compreendeu essa situação e continuamente recomendou aos companheiros de cuidar disso. Infelizmente, falou bem, mas ele mesmo caiu numa armadilha da polícia. Ele esteve ao lado de um espião durante bastante tempo. É uma nome na pace. É muito interessante ler no arquivo do Estado de Itália, estão todos os contos desse espia da vida de Camillo Bernelli, e contando detalhes da vida, festas, a vida de um imigrante antifascista lá, mas não é o objetivo da nossa fala hoje. O que para nós interessante é que depois disso ele foi descoberto, infelizmente, e o Camillo Bernelli, infelizmente, dentro do ambiente do antifascismo, estava muito isolado. A gente, não sei porque não se falou muito entre os pesquisadores, mas tem uma carta do Rosselli, de Carlo Rosselli, dizendo que era um bom amigo do Camillo Bernelli, dizendo: infelizmente, durante um tempo, você é melhor que não se ocupe de luta revolucionária, porque depois do que aconteceu, tem muito suspeito, não pode já agir livremente. Então, isso é para uma pessoa que, do meu ponto de vista, não foi sublinhado nunca bastante. O Camillo Bernelli foi, em geral, apresentado como um grande pensador, mas foi também um grande lutador. A gente estava falando de alguém que estava continuamente em contato com personagens do antifascismo italiano, participou na fundação no movimento antifascista como Justiça e Liberdade, estava constantemente tentando organizar alguma ação contra o fascismo presente na França, nesse caso em especial. Então, ele vivia enormemente mal essa situação de isolamento, de impossibilidade de ação. Quando chega a Revolução Espanhola, quando chega a notícia da Revolução Espanhola, ele estava no sul da França, a vontade de ir era forte demais. Era difícil para dizer para a família dele: olha, a gente conquistou a tranquilidade, uma momentânea tranquilidade? Não, já acaba. Eu tenho que ir. Tem uma descrição muito linda. A gente tem a sorte de ter um livro da mãe de Camillo Bernelli, onde ela descreve tem os problemas também dos livros de mãe, tem uma exaltação contínua e tudo, qualquer gesto dele é representativo do futuro revolucionário. Mas, bom, a verdade é que é muito interessante ver o ponto de vista da mãe sobre ele. Bom, então, ela conta exatamente que Camillo se apresenta com muita vergonha, diz: olha, eu decidi, eu tenho que ir. Mas por quê? Porque essa foi minha pergunta de pesquisador. Por que a Espanha? Porque ele decidiu com grande coragem de ir para a Espanha, mas também como na Espanha ele teve um papel relativamente muito importante, porque ele chega e dão para ele a responsabilidade de guerra de classe. Um jornal para os anarquistas italianos, escrito em língua italiana. Segundo, ele deixa para ele a possibilidade de formar uma seção italiana dentro das milícias anarquistas, dentro das casas do outro. Não era algo que você, sobretudo no momento em que o antifascismo italiano desconfiava do Bernelli. Como foi possível isso? Então, nas cartas do espião que seguia Camillo Bernelli, encontrei também apresentado o encontro entre Camillo Bernelli e Durruti.
É muito interessante, porque o espião, moralmente, com certeza com uma moral discutível, mas compreende a situação. Ele conta de vários encontros que teve o Camillo Berneri na Bélgica com vários militantes antifascistas ou anarquistas. Mas ele diz, bom, eles falam muito. Esses caras, as casas do Urruti, nada disso. Esses sim são perigosos. Esses sim, pode que junto com Berneri possam fazer algo importante. Nenhum pesquisador tinha falado isso. Eu ainda fiquei surpreendido. Procurando, encontrei no Abel Paes, que faz uma linda biografia de Durruti, também uma referência ao possível encontro deles. E, digamos, também eles eram bons frequentadores de uma livraria do M-Day, que era outro anarquista que morava na Bélgica. Então, a minha hipótese que se conhecesse estava confirmada. Além disso, no arquivo do Camillo Berneri tem vários artigos onde ele fala que ele guarda sobre os casos sobre o Durruti. Então, bom, algo forte tinha que ter. Além disso, se você vê quando Camillo Berneri chega, ele é acolhido como um grande sábio, uma pessoa com muita experiência, um filósofo. E eu me pergunto, ele dá para ele também a responsabilidade, queria andar, porque ele não aceitou porque não se considerava bastante capaz. Queria andar a responsabilidade do Conselho da Economia. Ele disse, eu não sou economista, não vou fazer isso. Eu me perguntei por quê. Então, a verdade é que vendo a publicação de Berneri, ele tinha publicado vários artigos especialistas, em geral, sobre argumentos muito vários, porque quando falo do Camillo Berneri, poner um limite é muito difícil, se ocupava de tudo, filosofia, ciência, economia, tudo. Era um pouco interessante, porque era um modelo de intelectual dessa época, que era um pouco, em italiano seria tuttologo, que se ocupa de tudo, a verdade. Não tinha a visão que a gente tem de ciência. Obrigado. Que mais? Quando vendo todo esse artigo, você compreende porque o Camillo Berneri era considerato um intelectual muito profundo, digno de grande respeito na Espanha antes de chegar. E porque ele teve a possibilidade de receber tantos cargos. E a verdade é que é fundamental por quê? Porque a gente pode ver a imagem da Espanha revolucionária através de um anarquista italiano que chega e que tem a possibilidade de publicar um jornal em língua italiana. Digamos em seguida que quando Camillo é interessante ver como Camillo Berneri, quando chega, se apaixona pela revolução. Se você estuda, porque eu vi um pouco todos os escritos anteriores, você vê que ele supera algumas visões que ele tinha para aderir, pelo menos ao começo, completamente à Revolução Espanhola. Aqui podemos ler uma carta que escreveu para sua mãe. Se você poderia estar aqui comigo, você compreenderia como a causa da Espanha é tão grande. E tem, aqui não temos o tempo, mas toda uma descrição do processo de coletivização, de vários aspectos que ele considerava a Espanha como a prova que a revolução era possível. E por isso ele fica tão entusiasta ao começo. Tanto que, por exemplo, ele no passado tinha criticado o anticlericalismo da CNT espanhola. Mas quando está lá, já não existe violência dos vermelhos. Dos vermelhos, obrigado. Já não tem a violência anarquista, já ele disse, os padres que morreram na Revolução tinham armas, digamos, muda completamente a sua atitude sobre a sua visão crítica do anticlericalismo espanhol.
Mas não somente isso. Por exemplo, a questão ele estava a favor de um sistema coletivista, mas que respeitasse a pequena propriedade. É interessante porque a gente tem um relato onde um anarquista italiano conta o encontro com Camillo Berneri. Ele dizia: olha, eu, na verdade, antes estava convencido que a gente tinha que respeitar as lojas, que tinha que viver. Eu começo a ter dúvida. Isso para dizer como o Camillo Berneri estava encantado pela Revolução Espanhola, pelo menos ao começo. Uma coisa, isso é bem importante. Muitas vezes se disse que se apresentou o Camillo Berneri como o anarquista puro, o anarquista que não duvidava, o anarquista, como posso dizer, que respeitava ao máximo a ideologia anarquista. Ele, quando vê que a CNT pode participar em governos antes em Catalunha e depois na Espanha, ele, nas cartas, se vê que não manifesta uma hostilidade. Ele, como era um intelectual muito aberto, era muito ideologicamente flexível, tinha curiosidade de o que pode acontecer, os anarquistas no governo. Mas o que ele faz mudar de opinião? Faz mudar de opinião uma análise realista. Ele vê que os comunistas estão lutando contra as coletivizações. Ele sabe qual é a política de Stalin, que se trata de se juntar com os demócratas para lutar contra os nazistas ou contra os fascistas, sem cuidar mais da causa revolucionária. Por isso que ele começa a criticar. Ainda mais interessante é a posição dele sobre a questão da potência democrática, entre aspas. Ele, desde o começo, espera, no começo, que Espanha e França possam ajudar a República Espanhola. Pelo menos espera pelo menos ele quer que a Espanha provoque elas, obriguem a tomar uma posição. No sentido, a gente tem que mostrar nossa hostilidade não somente contra os fascistas espanhóis, mas também contra os fascistas italianos e contra os alemães, de maneira que os republicanos ingleses e franceses tenham que tomar uma posição. Mas ele perde a esperança, como bom estudoso, quando ele começa a estudar o arquivo que tinha na cidade de Barcelona. Ele descobre que a posição dos franceses ou dos ingleses, o imperialismo, que ele já tinha mostrado nas Ilhas das Baleares, segundo ele, podia ser até pior dos fascistas. Então ele diz, a gente não pode confiar neles. Ele escreve artigos muito duros, seja desde o ponto de vista teórico, contra os marxistas, seja desde o ponto de vista prático, criticando o boicote das coletivizações. Isso lhe criou a hostilidade do Orlov, do embaixador russo na Espanha. Mas lá a gente tem que entrar na parte do descobrimento. Eu, quando olhei Guerra de Classe, o jornal, eu via, nossa, aqui está tudo cheio de artículo direito e indireto de Camillo Berneri. De golpe, some. Que acontece? Então, eu me perguntei, eu disse, procurei outros histórias, ninguém fala disso. O único comentário interessante que encontrei foi aquele da filha do Camillo Berneri, que disse, desde que pai não faz mais o jornal melhorou muito na gráfica. Então, já comecei a duvidar que tivesse realmente uma crise entre a CNT e Camillo Berneri. Além disso, numa carta, ele diz que abandona tudo, que deixa todos os cargos, que ele já está cansado de polêmica, de falar, de recomendar e de não conseguir e não ser escutado. Esse é o momento, sem dúvida, de crise dele. Depois do entusiasmo no começo, entra na fase de crise, ele quer abandonar todos os cargos. E até
perde a direção de guerra de classe. Qual é o refúgio numa situação de crise dele? O refúgio do Camilo Bernelli não é renunciar à luta. Ele renuncia aos cargos, mas numa carta ele diz, olha, está passando a primavera, eu agora quero ir nas milícias internacionais. Vou abandonar o grupo italiano e vou para as milícias internacionais. O que ele queria, apesar das dúvidas ideológicas que tinha sobre as escolhas da CNT, não por uma questão de pureza, mas sobretudo porque ele via que os acordos com os comunistas e os outros partidos republicanos não estavam sendo bons para a revolução. Por isso, ele escreve essa carta que passou na história, que é o que é mais importante, para a Federica Montseny, ministra anarquista, onde ele diz: companheira, vou ao ponto porque tem pouco tempo, companheira, não pensa que você é mais útil para a causa revolucionária se você está com as milícias, com aquele na batalha, em lugar de ficar fazendo muito bons discursos, justificando a participação da CNT dentro, mas realmente não lutando, não ajudando a causa revolucionária. Se você pensa que na primeira carta que ele escreveu, o Camilo Bernelli, quando entrou dentro do movimento anarquista, ele disse: aqui estão os verdadeiros heróis, aqui estão aqueles que estão dispostos a dar a própria vida para a causa revolucionária, então por isso eu quero ser anarquista, então tudo tem um sentido. Muito obrigado.